Voltamos, vamos ver se agora vai. A gente está aqui para a segunda aula do nosso curso gratuito para conhecer a sua cigana. Eu sou Rosa Cigana, sou cartomante profissional, especialista em abertura de caminhos e hoje eu estou aqui para te ensinar a montar um altar cigano para que você tenha autonomia espiritual e consiga conhecer sua mentora aí da sua casa de forma segura para ter caminhos muito mais abertos. O som tá bom? Vocês estão me vendo bem, me escutando bem? Acho que eu vou deixar a live só aqui, não vou deixar no YouTube porque eu acho que está dividindo a banda e por isso não está dando certo. A notificação tá travando. Não vamos desistir. Eu falei que eu ia falar dos sabotadores, né? E aí os sabotadores estão vindo aqui para me provar como que a coisa realmente acontece. Tá aqui inclusive no tema de hoje. Vamos esperar um pouquinho aqui para ver se estabiliza a internet. Ou se eu vou ter que mudar. Vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem? O som tá bom? Diz aí nos comentários para mim, por favor. Acho que agora deu uma estabilizada, né? Acho que agora deu uma estabilizada. Vamos lá. Obrigada. Não desiste não, não vamos desistir não, gente. Ih, negócio de desistir não é pra mim não. Vamos deixar só aqui que agora... Eu senti que agora vai fluir. Já voltamos, já voltamos. Beleza. Vamos fazer uma oração de novo, né, gente? Vamos fazer uma oração de novo. Meu amor, agora eu te vi. Vamos fazer uma oração de novo pra gente conectar os nossos corações e reiniciar esse processo. Peço que você coloque suas mãos em estado de recebimento. Mais uma vez que estou para compartilhar essa energia maravilhosa do povo cigano. Peço a Santa Sara, nossa rainha, que abençoe esse momento, para que a gente possa compartilhar esses conhecimentos, que cada um aqui encontre a sua liberdade espiritual, a sua autonomia. Que cada mentor se aproxime do seu mentorado, tocando o seu coração e lhe revelando o caminho. Eu peço que a força dos 9 clãs ciganos esteja manifesta para esse momento. Que cada uma dessas aqui pessoas recebam suas bênçãos em todas as áreas. Que elas sejam abençoadas de prosperidade, alegria, amor, paz, saúde, equilíbrio, proteção. Pessoas leais, bons relacionamentos. Que cada um realize cada um dos seus sonhos e que seja imensamente feliz. Que Santa Sara, nossa rainha, possa sempre nos revelar o caminho da verdade, da retidão e que possamos seguir na estrada do bem. Que assim seja, que assim se faça e assim já é. E salve o povo cigano. Tchau. Salve o povo cigano. Muito obrigada pela presença. Nós não vamos desistir e bora aqui de volta para o nosso tema. Então, como eu estava falando hoje, a gente vai falar sobre altar cigano. Vou dar uma acelerada aqui para a gente falar tudo, visto que a gente perdeu um tempinho. Então, primeira coisa de hoje importante, desligue as distrações. A gente vai fazer essa live, como eu disse, pelos próximos 40 minutos. Então, foca aqui em mim, não permite que isso te desvie, porque o que essa aula hoje vai te ensinar é uma coisa muito poderosa, é liberdade. Então, como eu estava dizendo antes da live travar, né? Se você sente um peixe fora d'água, se você já tentou frequentar um templo, algum tipo de trabalho espiritual e não conseguiu se encaixar, o povo cigano vai te dar liberdade para que você cuide da sua espiritualidade cigana na sua casa, de maneira segura, e que a partir disso você consiga uma conexão profunda com esse povo cigano, da forma que ele é, tendo aí todos os benefícios e atributos desbloqueados na sua vida. Segundo que o pedido que eu tenho para você é compartilha essa live. A outra não foi, então compartilha essa aqui para mim, por favor. Me ajuda a semear o povo cigano no coração das pessoas. A gente está em Portugal, então que eu possa ser semeado nos corações de todo mundo e essa energia do povo cigano possa trazer alegria, prosperidade, oportunidades, caminhos abertos. Sempre que a gente coloca uma sementinha do povo cigano por aí, floresce em forma de realização. Então, se eu puder te fazer um pedido, compartilha, engaja com o nosso conteúdo, comenta, compartilha, isso ajuda muita gente. Outro, existe um grupo de alunos, nesse grupo de alunos a gente focaliza e organiza as informações. Você pode ter acesso ao grupo de alunos, eu vou colocar eles depois nos stories e ele também está disponível pelo direct ou pelo link da bio, tá? Então, se você não tá no grupo de alunos, entra no grupo de alunos porque é lá que a gente organiza as informações. Muito obrigada pelo compartilhamento, TT, gratidão, compartilhei, gratidão, isso aí, gente, gratidão. Gratidão, isso ajuda muito de verdade a Caravana de Luz. E quanto mais assim a gente conseguir chegar nas pessoas, nos lares e nos corações, mais fortalece o nosso propósito, mais conhecimento e mais oportunidades a gente traz aqui para vocês. Então, de todo o meu coração, meu muito obrigada.
Outra coisa, importante, esvazie o copo, né? Como a gente estava falando hoje lá no Conselho Diário, né? Até açúcar parece com sal. Tem muita gente que ensina sobre espiritualidade cigana, mas que não vai a fundo na devoção da espiritualidade cigana e faz tudo de maneira superficial e acaba juntando informações de outras egrégoras. Então, eu sei que você já viu muito lugar falando sobre assentamento cigano, sobre guia cigana. Vamos esvaziar esse copo. Ontem a gente aprofundou muito sobre esse tema, a diferença entre a Umbanda e a espiritualidade cigana. Então esvazia esse copo. Eu vou te ensinar uma forma simples de você ter um altar cigano aí da sua casa. Eu não tô conseguindo ouvir. Sai da live e entra de novo que eu acho que você vai conseguir, tá? Faz e quando isso acontece comigo, quando eu saio e volto eu consigo. Outra coisa, anota, gente, anota. Não sei se você tem um caderninho, se você separou um caderninho, né? A live estava travada, a gente não sabe se ela vai ou não ficar salva, então eu vou tentar deixar ela salva, mas anota, de qualquer jeito anota, porque esse conhecimento, né, ele é importante que ele seja aplicado corretamente, porque aqui é o ponto que a maior parte das pessoas erram no desenvolvimento da espiritualidade cigana, né? Aí algumas pessoas chegam e falam assim pra mim, eu tinha conexão com essa cigana, mas essa cigana se afastou, eu não sinto mais ela, e normalmente é por causa dos erros dos fundamentos que é feito diretamente no altar e nas práticas devocionais. Hoje a gente vai falar sobre tudo isso, então a dica é que você anote tudo. Outra coisa, ative os elementos. Eu já tô aqui, ó, com a minha velhinha, com o meu incenso aceso. Sempre que a gente vai se conectar com espiritualidade cigana e nesse momento, a gente tá abrindo um portal, tá? A gente tá abrindo um portal de comunicação. Então, ative os elementos. Isso avisa ao povo cigano que você está de coração aberto, que você está estudando. Isso vai fazer toda a diferença e eles com certeza vão se aproximar de você. Então, ative os elementos. Isso cria todo um clima. E quando a gente está falando de frequências energéticas, é preciso que a gente entre, a gente crie aí esse clima. Então, ative os elementos. Acenda sua vela, seu incenso, tenha por perto um copo d'água, um cristal ou uma florzinha, né? Para que você faça aí os seus estudos e com certeza isso vai ajudar e atrair o povo cigano. Outra coisa aqui que a gente vai falar, que eu botei no planejamento e vocês viram aqui ao vivo acontecendo, que são os sabotadores, né? Muitas pessoas me relataram, eu tomei o banho e senti sono depois, ou meu marido brigou comigo porque eu acendi a vela, ou a internet não estava funcionando. Gente, quando a gente está fazendo um movimento para crescer, para evoluir, existem energias contrárias, tá? Então assim, a gente vive num mundo dual, a gente sabe que existe o bem, existe o mal, né? E existem energias contrárias que tentam te impedir. Às vezes essas energias contrárias, elas são externas, de pessoas que nos invejam, pessoas que têm olho gordo, pessoas que não querem que a gente vá por aquele determinado caminho, mas às vezes os sabotadores, eles são internos também. Os sabotadores são padrões de comportamento, padrões de pensamento, atitudes, que vão fazer o quê? Que você desista. O objetivo dos sabotadores é que você desista do seu propósito de conhecer a sua cigana. E agora eles vão começar a aparecer, tá? Por quê? Porque você tá aqui, você tá estudando, você tá se dedicando, né? Então, é muito possível que esses testes, tá? Aqui pra mim tá com som, gente. Pra você está com som, sai e volta da live. Eu acho que tá com som, senão outras pessoas já estariam falando. Tenta sair e voltar da live. Então, os sabotadores, eles vão acontecer, tá? Vai apresentar um monte de motivo para amanhã você não tá aqui 20 horas comigo, né? E depois você vai ter uma desculpa porque na sexta-feira vai ter... Gente, não perde esse horário, não perde essa oportunidade, não perde a oportunidade de estar fazendo isso, porque como eu te disse, né? Você tá indo por um caminho de evolução. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente depois do povo cigano, tá? Obrigada pela confirmação, gente. Posso fazer o banho de ontem? Pode fazer o ritual de ontem hoje? Pode sim, tá, gente? Então, é importante que você aí seja mais forte que os sabotadores. Os testes vão acontecer, eles já estão acontecendo, tá? Então, seja mais forte que a sua melhor desculpa e fazer essas práticas devocionais com certeza vão fazer muito a pena na sua vida. Então, como eu disse, o tema de hoje é altar cigano, tá? Hoje eu vivo num templo da Caravana de Luz. Quem sabe ao final desse curso eu faço aqui, né, aquela visita guiada ao templo, mostro os altares pra vocês. Então, hoje eu tô num lugar que é onde todos os locais têm altar. Para onde a gente olha no tempo da Caravana de Luz tem altar, né? E a gente tá por todos os meios, todas as frequências, bem divididinho, específica, mas a verdade é que eu comecei, gente, com uma caixa de sapato, como altar, literalmente. Era uma caixa de sapato, eu colocava um paninho, ali eu acendia minha vela, acendia meu incenso, fazia meus estudos, fazia as minhas preces e depois eu desmontava aquilo ali. Então, eu me lembro com muito carinho de como eu comecei na espiritualidade cigana, né? E eu disse para vocês que
que eu não tinha dinheiro. Vocês lembram que eu falei que eu não tinha dinheiro para nada, que às vezes eu acendia uma vela e apagava porque só tinha uma vela laranja, só tinha uma vela verde. Então quando eu ia fazer conexão com o clã dos ciganos da cura, eu fazia conexão e depois eu apagava a vela porque eu não sabia se eu ia ter dinheiro para comprar outra, né? Então muita gente, né, por isso também é um dos motivos que eu não saio mostrando logo de cara todos os altares aqui, porque vocês vão falar, não, mas só precisa de dinheiro, para devocionar o povo cigano precisa de dinheiro. Isso não é uma verdade, tá? O que precisa para devocionar o povo cigano é força de vontade, né, e dedicação, estudo, compromisso, um voto com o povo cigano. Inclusive na aula de hoje eu vou ensinar você a fazer um voto poderoso com o povo cigano, que certamente, sem sombra de dúvida, esse foi o voto que me trouxe aqui, tá? Então, se hoje eu tô aqui vivendo essa vida, tendo essa realidade que eu tenho, financeira, com relação à saúde, com relação à minha vida afetiva, é por causa desse voto, é por causa desse ritual que hoje eu vou te ensinar a fazer. Um ritual de auto-iniciação, né? E um voto de compromisso com Santa Sara, que eu tenho certeza que vai transformar e mudar totalmente os rumos da sua vida. Bom, a primeira coisa, né, é que você tem que pensar que você tem que começar de algum ponto. E esse começar de algum ponto pode ser simples, como uma caixa. No meu caso, foi uma caixa de sapato. E depois de todos os meus estudos, a gente foi descobrir, né, como eu te disse, né, a espiritualidade cigana, ela tem uma raiz muito profunda nas tradições védicas. Eu fui estudar as tradições védicas e a gente vê que na Índia, é muito comum que as pessoas todos os dias façam as suas práticas de devoção, suas pujas e seus rituais. E acontece que as pessoas às vezes precisam viajar. E aí eu descobri que essa coisa da caixa altar realmente existe na Índia há muito tempo, né? E a gente tem umas caixas altares também, que depois eu até fiz para os 9 clãs ciganos. Olha, eu tenho uma caixa que vou mostrar para vocês. Essa aqui é a caixa do clã dos ciganos andarilhos. Essa arte fui eu que fiz mesmo. E ela, você vê, a gente coloca as figuras, ela é toda codificada, toda encantada. E aqui é uma caixa para você guardar os seus instrumentos, para você guardar os seus materiais de devoção. Você abre, faz a sua devoção, depois você vai, fecha e guarda tudo. Essa é uma excelente opção para as pessoas que não têm muito espaço, né? Para as pessoas que têm uma certa limitação, né? Porque, de repente, na minha casa, meu marido não gosta dessas coisas. Então, a caixa altar, ela pode ser uma boa alternativa. Você pode pegar uma caixa de sapato pintado assim, olha, linda, eu também uso, eu uso a caixa de sapato. Foi assim que eu comecei, tá, gente? Como eu tenho muito carinho pelas caixas altares, né? Então, por isso que eu também tive o carinho de fazer essas aqui, encantar, fazer todo o propósito que a gente fez com ela. Então, a caixa altar é uma alternativa para você que não tem tanto espaço, né? Para você que não tem tanto espaço de disponibilidade, no momento que não tem tanta intimidade, para você que viaja muito, a caixa altar ela é uma alternativa. E a caixa altar ela pode ficar se movimentando. Agora, o altar ele pode também ser tradicionalmente feito em uma prateleira, em um estante, em uma mesa. Tá? Então, a primeira pergunta, onde eu vou botar o meu altar? Essa é a pergunta assim, que as pessoas mais me fazem em relação ao altar. Aonde que eu vou botar o meu altar? Bem, o único lugar que não dá em absoluto para você colocar o altar é no banheiro. Banheiro não dá para você colocar o altar de jeito nenhum. E eu não recomendo também que você coloque, por exemplo, encostado na parede que vai pro banheiro. Então, né, na parede cujo outro lado é o banheiro. Então, no banheiro, próximo ao banheiro ali, é o pior lugar possível para você colocar o altar. Você pode ter um altar na sala, você pode ter um altar no corredor, você pode ter um altar até na cozinha, tem gente que tem altar na cozinha, tá? Posso ter altar no quarto? Existem algumas exceções, existem alguns altares ciganos que é conveniente colocar no quarto e alguns que não são, tá? Como, por exemplo, clã de ciganos guardiões. Eu não oriento que você coloque no quarto, tá? Clã dos ciganos do deserto. Também não recomendo, você pode ter uns sonhos bem estranhos, né? Clã dos ciganos do ouro, é um clã muito agitado. Clã dos ciganos encantados, se tu botar no quarto, não vai conseguir dormir, porque eles ficam com música o tempo todo. Então, assim, existem alguns altares que dá sim pra você colocar no quarto, como, por exemplo, um altar neutro, né? Que a gente vai falar, porque não é o altar específico de cada clã, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre o altar neutro. Um altar mais neutro, um altar de Santa Sara, um altar do clã dos ciganos da sorte, até dá pra botar no quarto. O altar do clã dos ciganos do amor é maravilhoso ter no quarto. O altar do clã dos ciganos da cura dá pra botar no quarto. Agora, esses outros que eu citei realmente não é muito conveniente, tá? Aqui no templo, a maior parte das salas, né, dos quartos, viraram quartos de altar. A verdade é que no templo eu tenho um quarto, que é onde eu durmo, e todos os outros locais são altares para todos os lados, né? Eu vou fazer depois, ao final desse curso, eu vou fazer aqui uma visita guiada para vocês conhecerem os altares da Caravana de Luz. Então, o altar ele pode ser feito numa estante, ele pode ser feito numa prateleira, ele pode ser feito num móvel específico para isso, tá? Então, o que a gente recomenda? Que você, se você puder,
que você mande fazer um móvel para isso. Se você não, ou compre um móvel para isso. Se você não puder, você pode usar a prateleira, você pode usar a estante que tem aí na sua casa. O importante é que depois que virar altar, depois você não vai poder usar para outro fim, né? Você vai ter que deixar o altar lá. Então, é bom que você selecione o local que você vai fazer isso. É importante que você coloque também um altar num lugar onde você consiga ter minimamente um momento, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que recebe muitas pessoas na sua casa é muito badalada, você tem uma vida social muito grande, né? Não é conveniente você ter um altar, por exemplo, na sala. Melhor seria que seu altar fosse um pouco mais escondido, ou um local que você pudesse aí tampar com uma cortininha, né? Por exemplo, se você é uma pessoa com a vida sexual muito ativa, não é conveniente você ter um altar cigano dentro do quarto, principalmente se você recebe pessoas dentro do seu quarto. Então, tudo, gente, é discernimento, tá? É discernimento. Então, se você puder ter ali num móvel, num local onde você tenha minimamente ali um pouco de intimidade, e o seu altar, quem tem que mexer é você, tá? Então, assim, essa coisa de muita gente mexer no seu altar, chegar na casa, deixa eu ver, colocar na mão, não é legal, tá? Altar quem mexe é você, no máximo ali seus filhos, você pode deixar também, né? Seu companheiro, seu marido, sua esposa, se forem muito próximos, mas o ideal é que o altar cigano, ele só seja mexido com você, principalmente porque você, obviamente, né, tá aqui se dedicando, estudando para poder fazer isso, então é o que eu recomendo, tá? Então, onde colocar o altar? Muito importante, ele pode ser no quarto, não é o melhor local na sala, num corredor, né, em algum local aí que você consiga ter uma intimidade espiritual, ele pode ser numa prateleira, ele pode ser num estante, ele pode ser numa mesa, né, só que uma vez que você coloca ele no altar, esse móvel fica sendo utilizado para isso, tá? E o que ter no altar? Aí é um ponto muito importante, gente, porque é aqui que as pessoas erram, tá? Colocam coisas que não deveriam no altar e isso pode quebrar completamente sua conexão com a espiritualidade cigana, né? Por exemplo, o que é importantíssimo ter no altar e que não pode faltar de jeito nenhum, senão não é como se não configurasse um altar cigano. Você tem que ter os 4 elementos, tá? Então você tem que ter vela, né? Uma fonte de fogo, ou a vela ou a lamparina. Você precisa ter um incenso. Incenso a gente já falou sobre isso ontem. Melhor que seja um incenso de qualidade, né? Então você vê aqui a cor desse incenso, ele é bem marronzinho, tá vendo que ele não é preto? Então o incenso, ele precisa ser um incenso de qualidade, até porque o incenso aquele de carvão pretão, aquilo ali não vai fazer bem pra sua saúde, e aquilo ali nem é incenso, né? Incenso mesmo é feito de pó de sândalo, é feito de flores e tudo mais. Então, escolha oferecer um bom incenso à sua espiritualidade cigana, né? Então, o elemento ar sendo representado por isso, um outro representante do elemento ar e manipulador é o leque. Tá? Então é muito conveniente que você tenha um leque no altar, tá? Ele é utilizado para fazer as movimentações, então você pode atrair, você pode utilizar ele para limpar, você pode utilizar ele para abrir, você pode utilizar ele para fechar. Esse aqui é um instrumento de conexão com o povo cigano. E fora que essa coisa aqui, ó, desse ventinho vindo no rosto, é muito bom para sentir a força do povo cigano, a irradiação do povo cigano. Então esse aqui é um instrumento que tem que ter no teu altar, tá? Por mais que você coloque o incenso, e sim, o incenso é importante. Incenso é chamariz do povo cigano. Se acende um incenso, o povo cigano já fica alerta para chegar perto de você. Mas o leque também é um manipulador do elemento ar, né? E é muito recomendado também que você tenha como um instrumento de poder, tá? Então, assim, é um instrumento que você vai usar e que isso vai ser um portal de comunicação entre você e a sua cigana, tá? O elemento terra sendo representado pelas flores, os frutos e os cristais, e pelo menos um cristal natural precisa ter, tá, gente? Pelo menos um cristalzinho natural. Pode ser um cristal de intuição, uma sodalita, né? Pode ser um lápis lazuli, pode ser uma ametista, pode ser uma água marinha, qualquer cristal natural, né? E que seja realmente um cristal, porque existem cristais aí no mercado que não são cristais. Existe muita falsificação de malaquita, de olho de tigre, de pedra da lua, tá? A gente tem uma loja mágica que vende esses instrumentos, então eu sou uma eterna apaixonada por cristais, A nossa loja é www.cristaisencantados.com.br e lá todos os cristais são validados, escolhidos um a um, encantados, vão com toda a energia da caravana de luz. Então, se você quiser cristais, na verdade, só tem como saber se um cristal ele é falso ou verdadeiro,
de acordo com a idoneidade de quem tá te vendendo, né? Os nossos, eu te garanto, coloco a minha mão no fogo, que são cristais não só verdadeiros, mas de excelente qualidade, porque a gente escolhe um por um, né? Então é o mesmo nível, a mesma qualidade de cristais que eu entrego nos meus altares, então realmente ali a gente tem cristais de muita qualidade. E também as flores, as plantas, né? E os frutos, né? Como eu disse ontem, gente, uma coisa importante sobre os frutos, porque isso foi uma coisa que a tradição védica também me ensinou, né? Quando eu chegava em casa, pegava aquele monte de compra e colocava aquele monte de sacola de compra no chão. O fruto que toca no chão não pode ir pro altar. Anota isso aí no teu caderno. O fruto que toca no chão não pode ir pro altar. Então, quando você deixa o fruto, caiu o fruto, né? Você não deve oferecer ele no altar. E você utiliza ele para comer. E o que é importante, gente, é que o que você coloque no altar, que você não coma antes, né, gente? Porque, por exemplo, tem gente que fala assim, eu vou oferecer um pão. Você pode, por exemplo, fazer um pão e oferecer no seu altar. Mas você não pode morder o pão e colocar só um pedaço, tá? Eu fiz o pão pro povo cigano, eu vou comer tudo e vou dar um pedaço pro povo cigano. Não é assim. Você pega tudo, coloca no altar, deixa lá algumas horas e depois você pode consumir, pode compartilhar com a sua família, né? Mas é importante que quando você for fazer um agrado assim de alimento, que você coloque toda a intenção e todo o foco nisso. Aliás, ontem a gente até falou para que você dê prioridade, para quando você for no mercado, assim, agora eu vou escolher a manga que eu vou oferecer no altar do clã dos ciganos do ouro. E você faz isso com todo cuidado, respira, pede a presença da sua cigana, me mostra qual é a manga que você quer. Você escolhe uma bonita, entendeu? Gente, hoje não é dia de baralho cigano, tá? Hoje é dia de aula, hoje não é dia de baralho. Então, faz isso, faz um movimento, porque na verdade, desculpa, até o movimento de ir comprar o seu fruto é um movimento devocional, tá? Então, vai lá e faz isso com consciência, né? Faz isso com intenção de você ir lá oferecer o melhor fruto. Se você quiser, por exemplo, como eu disse, oferecer um pão, né? Fazer um pão, faça o pão, coloca uma música cigana, ativa os elementos, faz um pão e oferece no altar. Tenho certeza que é um agrado muito bem recebido pelo povo cigano, tá? Então, os representantes do elemento terra seriam os alimentos, os grãos, né? Eu pedi para vocês também trazerem grãos, tá? Você pode fazer um jarro bonito de grãos, pegando um copo, né? Colocar diferentes tipos, como feijão, arroz, grão de bico, lentilha. Aí você pode botar algumas especiarias também, como cravo, canela, louro, anis estrelado. E esse pote de grãos é uma coisa cigana muito poderosa, tá? Mais alinhada ao clã dos ciganos do ouro, né? Porque a coisa do grão tem muito a ver com a prosperidade. Mas como os ciganos são caminhantes, como eles são andarilhos, né? A coisa do grão tem um fundamento muito importante. Então é bom de você ter no seu altar aí um pote com grãos. E todos os dias passavam nesses grãos, atraindo essa energia do povo cigano, né? Sentindo a textura desses grãos, convocando o povo cigano para sua vida, abrindo seu coração, reafirmando seus votos, né? Então é poderoso de você ter no altar também um pote de grãos. A água, ela prioritariamente deve ser mineral, tá? E se você não tiver condição e só conseguir aí a água, né, filtrada, né, que é aquela que passou por estação de tratamento, tudo bem. Não é a melhor água, porque essa água também ela é incluída de um monte de aditivos químicos, e o ideal é que você consiga a água mais natural possível. Então pode ser água de poço, aqui até a graça aqui, a gente oferece água da fonte para o povo cigano, né? Então aqui onde eu moro tem uma fonte de água, então a gente tem essa oportunidade. Você pode pegar água de poço, água de chuva, você pode pegar água do mar, água da cachoeira, a água mais pura possível que você conseguir. Dica, você pode ter um galão de água só para oferecer água do povo cigano, tá? Água mineral do povo cigano, você compra um galão de 20 litros, vai dar para trocar aí taça aí todos os dias e esse galão vai durar aí bastante tempo. Um galão desse custa o quê? Sei lá, 20 reais, né? Então você vai aí ter uma água de qualidade para oferecer ao seu povo cigano, tá? Então a água, imagem que ter é a imagem de Santa Sara. Imagem de Santa Sara você deve ter no seu altar, tá? Santa Sara é nossa rainha, nossa padroeira, dona do meu coração. É uma honra maravilhosa, assim, poder ser devota de Santa Sara e do povo cigano, assim, chega a transbordar meu olho mesmo. Eu fico emocionada porque Santa Sara conhece tantas angústias que eu já passei, né? E como minha vida foi difícil antes do povo cigano. E às vezes parar pra pensar, eu não quero borrar a maquiagem, parar pra pensar que eu tô aqui agora é muito emocionante, né? E ver aqui, a gente tá com 140 pessoas comprometidas com o povo cigano. E eu fico imaginando quanto que isso
Quantos sonhos podem ser realizados, então? Essa é a parte da vidência que me emociona. Eu vejo a dedicação de vocês e eu vejo daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o quanto que a Caravana de Luz vai ter feito diferença na sua vida, porque hoje, aqui, agora você tá aqui, você escolheu estar aqui. Então não tem como não se emocionar quando a gente fala de Santa Sara, né? E Santa Sara, nossa rainha, ela deve sim estar representada no seu altar, tá? Ela deve estar representada no seu altar e ela deve estar no seu coração viva todos os dias, porque ela nos mostra o caminho. E para quem tem o coração aberto, ela é uma mãe generosa, né? E tenho certeza que muitas coisas lindas vão acontecer na sua vida quando você tiver esse compromisso real com Santa Sara. E eu vou falar sobre esse ritual de autoiniciação hoje, né, que é muito especial. Então, a imagem de Santa Sara você deve ter no seu altar. No entanto, só a imagem de Santa Sara. Aí eu vou pegar uma galera, vai doer aí, uma galera vai doer, hein, minha gente. Gente, imagem de mentor, né? Aquela imagem daquela cigana, daquele cigano. Gente, isso é um fundamento da Umbanda, não é um fundamento da espiritualidade cigana. Sim, trágico, mas é isso mesmo. Então, assim, já gastei muito dinheiro com imagem de cigana e imagem de mentor não é para estar no altar. Eu sei que é difícil, eu sei que tem algumas imagens que talvez vocês estejam apegados, né? Mas imagem do mentor, primeiro, que a imagem que você vai conseguir não é igual ao seu mentor. Não é igual ao seu mentor. Ele tem uma outra forma, né? Quem é vidente consegue ver a real forma dos mentores, né? E a sua imagem, né, da sua cigana, do seu cigano, ele pode ser um instrumento de decoração na sua casa, mas não é um instrumento de devoção, porque o povo cigano não está naquela imagem. Como eu disse, não é um fundamento da espiritualidade cigana. Quando a gente está desenvolvendo uma Umbanda, né, a minha pombagira é, sei lá, pombagira mulambo. Aí você vai lá e compra uma imagem para ela, firma a imagem, consagra a imagem, né, cruza a imagem, eu não sei quais são as expressões certas, mas isso é Umbanda, não é espiritualidade cigana. E a gente falou bastante ontem sobre isso. E são fundamentos diferentes. Então, colocar uma imagem cigana, de uma cigana e de um cigano no seu altar, vai afastar seus ciganos. Seus ciganos não vão querer estar ali naquele altar. Eles não vão querer, eles não vão conseguir, porque você está usando um fundamento trocado. Naquela história, como se você estivesse colocando sal ao invés do açúcar no bolo. Então, as suas imagens de cigano e de cigana, eles podem ser utilizadas, né, como instrumentos de decoração, mas não como instrumento de devoção. Aí eu tenho uma pessoa muito interessante que ele falou, Vitor, eu pensei em falar, mas eu falei, eu não vou falar porque é desrespeito a ele, né? Vitor entrou na minha última turma de espiritualidade cigana. A gente conversou um pouco antes no WhatsApp e ele me falou que ele estava com mais de 30 imagens de mentores ciganos. E a vida dele estava aquela confusão, ele não conseguia se conectar, ele não conseguia arrumar, ele não conseguia organizar. E aí eu falei para ele, você precisa se desprender dessas imagens. E é óbvio, ele ficou ali num primeiro momento numa resistência, mas ele abriu o coração para as instruções da Caravana de Luz. Ele se desfez dessas imagens e hoje a gente sempre conversa o quanto que isso foi uma virada de chave, né? Porque ele conseguiu organizar melhor, deu fluidez melhor no trabalho dele, as coisas fluíram melhor. Então, como eu disse, não é um fundamento da espiritualidade cigana. É muito complicado, principalmente essa coisa de imagens que foram doadas. Principalmente imagens doadas de pessoas desencarnadas. Gente, não pega imagens de pessoa desencarnada e bota dentro da tua casa, tá? Não faz isso com você. Não faz isso, tá? Então, fica isso. Ah, mas é uma imagem bonita. É uma imagem bonita? Faz uma coisa de decoração. Não é devoção. Devoção ao povo cigano a gente faz com os 4 elementos, tá? Então isso é muito importante você entender. Eu sei que muitos de vocês são apegados à imagem, mas a imagem não ajuda. Imagem que dá pra ser no altar cigano é a imagem de Santa Sara, tá? Grãos, já falei, você pode fazer um pote de grãos. Esse pote de grãos ele deve ser renovado pelo menos uma vez por mês, tá? Então você pega, entrega os grãos na natureza como forma de gratidão, preferencialmente aos pés de uma árvore bem bonita, bem frondosa, e depois você refaz. Todos os dias passa a mão nesse grão aí, trazendo essa prosperidade, essa força do povo cigano, tá?
Presente. Então você pode oferecer sim presente no seu altar. Cristais especiais, perfume, né? Um brinco, né? Um punhal. Você pode oferecer presentes aí no seu altar, tá bom? E aí duas outras coisas que são imprescindíveis de ter no altar, porque não adianta ter os 4 elementos, imagem de Santa Sara, grão, presente, se você não tiver essas duas coisas. Literalmente não adianta. E essas duas coisas são devoção e disciplina. D e D. Não se esqueça dos 2 Ds que são necessários para que você conheça a sua cigana. Devoção e disciplina. Por que primeiro a gente vai falar da devoção? E o que é devoção? A devoção é a entrega, é a confiança, tá? Quando a gente está falando sobre a devoção, a gente está entregando as nossas mãos a nossa vida nas mãos daquilo que é superior a gente. Aquilo que a gente pede essa orientação, a gente pede essa luz ao povo cigano. A devoção não é barganha. Tá? Porque tem muita gente que monta um altar cigano porque quer prosperidade. Quer tá montando um altar cigano porque quer, pela sua curiosidade, conhecer a sua cigana. Devoção é entrega. Você tem que ter um coração puro, você tem que ter um coração aberto, você tem que estar disposta a ser chamada a atenção. Porque se você vai num caminho de desenvolvimento espiritual, não acha que tudo serão flores. Você vai ter tropeços, você vai ter testes. Você vai ter pontos onde você vai precisar aprender determinados pontos que não vai ser confortável, vai ser igual aquele sapo que é difícil de engolir, mas quando a gente tem devoção, a gente entende sobre esses propósitos e a gente fala, tudo bem, porque acreditar quando as coisas estão dando certo, gente, é fácil, é mole. É muito fácil ter fé, acreditar e devocionar quando as coisas estão dando certo. Difícil é devocionar quando as coisas estão no perrengue, estão difíceis, estão apertadas. Então a devoção é a entrega. A devoção é você ir ali de coração puro e falar, Santa Sara, me faz alguém melhor? Eu tô perdida, mas aonde você apontar eu vou. Poxa, se eu não tô fazendo bem, me mostra que eu não tô fazendo bem, eu tô comprometida a melhorar. Se você vê que aquele ali é o caminho da verdade, por mais que não seja o que você quer. Devoção é você seguir no caminho da verdade, mesmo que você tenha que abrir mão de determinadas coisas, mesmo que você tenha que, às vezes, até sofrer por determinadas coisas. Mas a devoção, ela nos coloca nesse caminho da verdade, no caminho do Dharma, é a entrega. E sem essa entrega, não tem como você se conectar com o povo cigano. Se o que te motiva a ir para frente do altar é a necessidade e não o seu coração, não essa emoção que às vezes... Eu não sei se com vocês acontece, de às vezes eu tô falando do povo cigano, tô falando de Santa Sara e vem uma emoção assim que transborda no meu coração. Isso é a devoção. A devoção é aquele alimento da alma que a gente tem que ter todos os dias, porque a gente escova os dentes, a gente toma banho, né? A gente se alimenta, faz exercício físico, né? Todo mundo faz exercício físico, mas a gente faz as outras coisas e a gente tem que cuidar da nossa parte espiritual. E esse cuidado da parte espiritual é essa entrega, é essa devoção. Então, é importante que você se comprometa com isso, porque se você quiser conhecer a sua cigana, só pela curiosidade de ter o nome dela, é muito difícil que ela se apresente pra você, tá? E não adianta você tentar fingir, porque a verdade, ela é clara pro povo cigano, né? Você pode estar tentando usar uma máscara que não tem como, eles são videntes, né? Então não tem como usar uma máscara, eles conhecem o nosso coração. Então, quando você estiver de frente ao seu altar, larga seu ego. Quando você estiver de frente ao seu altar, larga a necessidade de estar certo. Quando você estiver de frente ao seu altar, larga aquilo que não é verdade. Porque no mundo tem um monte de coisa que não é verdade, que é só ilusão, né? Então larga as suas ilusões e pede que o povo cigano realmente te transforme, te torne uma pessoa melhor, né? Então a devoção é um ponto imprescindível. Não tem como você conhecer a sua cigana se realmente você não tiver esse coração devocional, essa entrega, essa vontade de estar com o povo cigano, que é além de uma necessidade imediata que precisa ser resolvida. E outra coisa é a disciplina. Não adianta ir no seu altar só quando você estiver precisando. Não adianta ir no seu altar uma vez por semana. Não adianta ir no seu altar só quando você estiver bem disposta. Tem que ir todo dia. Tem que ir todo dia. Como eu estava falando, gente, a espiritualidade cigana, ela tem as suas raízes estruturais na tradição védica. E na tradição védica, todos os dias precisa se fazer a devoção. Todos os dias você cuida do altar. Todos os dias você acende lamparina. Todos os dias oferece incenso. Então, todos os dias a gente tem que cuidar da espiritualidade cigana. Ah, mas hoje eu não tô bem. É nesse dia que você precisa ir. É nesse dia que você precisa ir.
tá? Aí não precisa você ficar ali, ó, 2 horas na frente do altar meditando, não, gente. 15, 20 minutos. 20 minutos com o coração puro de devoção vale muito mais do que muita prática espiritual de gente que fica enchendo linguiça, né? Expressão meio feia, mas tem muita gente que fica enchendo linguiça literalmente, né? Mas que no fundo tem aí intenções escusas por detrás. Não é uma intenção verdadeira, não é uma intenção de entrega, é uma intenção, sei lá, de qualquer outra coisa, de fome, de necessidade, de curiosidade, de ter os seus desejos atendidos. Entenda uma coisa, povo cigano, gente, não é realizador de desejo. Eles realizam muitos dos nossos desejos, sim, mas eles realizam os nossos desejos nos ensinando o que a gente precisa fazer para que a gente consiga desbloquear isso, tá? Então, assim, o povo cigano, inclusive muitas pessoas fazem isso, né? Utilizam as suas próprias entidades, né? Não faz com isso, quem me guarda não dorme, né? Então, utilizando as entidades como se elas fossem serventes. Não, gente. Vamos colocar as coisas nos lugares certos. O que você pode fazer é entender que você tem que se abaixar, colocar sua testinha no chão e falar, povo cigano, me faz uma pessoa melhor, eu tô aqui para aprender. É o melhor que você faz. A devoção, a entrega, a capacidade de se transformar. E sem a devoção e sem a disciplina, isso não acontece. Bem como, né, no exercício físico, na dieta, que você precisa fazer todos os dias, a devoção ao povo cigano você precisa fazer todos os dias. Qual o melhor dia para fazer essa oferenda? Todos os dias. Todos os dias. Então, um dia sua oferenda pode ser uma meditação, outro dia sua oferenda pode ser uma dança, um dia sua oferenda vai ser um pão, um dia seu oferecimento vai ser a fruta, um dia você só vai acender a vela, acender o incenso, vai ali pegar, olha, dar 3 voltinhas ali na imagem de Santa Sara, voltinha nos elementos. Às vezes você só vai oferecer os elementos, às vezes você vai oferecer uma oração, gente, de 3 minutos, mas você precisa fazer isso todos os dias. Você precisa fazer isso todos os dias. Então, é muito importante que você tenha essa disciplina, tá? Então, aí, agora a gente vai falar as coisas que você não deve ter no altar. Não deve ter no altar. Primeiro, como eu já disse, as imagens, tá? Então, a imagem do cigano, da cigana, a gente não recomenda que você tenha no altar. Jaqueline acabou de seguir a gente. Seja bem-vinda, minha flor. Imagem do cigano e da cigana a gente não recomenda que você tenha no altar. Como eu disse, não é um fundamento da espiritualidade cigana, é um fundamento da Umbanda, tá? E não tô dizendo que o fundamento da Umbanda tá errado, só que são coisas diferentes. Então, pra Umbanda, quando você tá desenvolvendo determinados mentores, você coloca e compra a imagem dele. Não é o caso da espiritualidade cigana. Então, as imagens que talvez você tenha aí na sua casa, você pode utilizar como instrumentos de decoração, mas eu não recomendo que você faça suas práticas devocionais com essas imagens, tá? Outra coisa que não dá para ter no altar, e esse é o principal erro. Orelhas assim agora. Esse é o principal erro. A maior parte das pessoas que não conseguem conhecer a sua cigana, não conseguem sentir ela, ou por algum motivo sentir a sua cigana e a sua cigana sumiu, desapareceu, você não sente mais nada dela, é o raio da bebida alcoólica, tá? Bebida alcoólica, como eu disse, só é manipulada pelo clã dos ciganos guardiões em um trabalho específico, é um fundamento específico desse clã. Então, muita gente acha que, cigano e vinho tem tudo a ver, né? A comunidade cigana toma vinho, eu vou botar vinho no altar. Não funciona. Não é assim, tá? E aí, gente, isso é uma coisa assim tão gritante de sinalização que isso é inclusive uma coisa para vocês estarem atentos. Por quê? Eu sei que vocês chegam aqui, que vocês procuram pessoas, né, cartomantes na internet, e se você vê alguém fazendo um atendimento de cartomancia na internet, falando que é cigana, com uma taça de vinho na mesa, corre que é cilada. Corre que é cilada, tá? Clã dos ciganos da sorte, que é quem faz a leitura do baralho, não usa bebida. Então, mas eu fui num centro de Umbanda e o cigana que estava me consultando estava bebendo. Não é cigano, gente. Pode ser uma pombagira de uma outra linha. Ela pode gostar da coisa cigana ali, se travestir daquele jeito, mas não é cigano. Cigano não usa bebida alcoólica, tá? Na tradição védica não se usa bebida alcoólica, o cigano não usa bebida alcoólica. Especificamente, somente o clã dos ciganos guardiões, porque eles trabalham na nossa proteção. Mas a maior parte das pessoas que comete esse erro nunca consegue chegar a realmente a conhecer a sua cigana e sentir na energia, tá? Aí perguntou, eu posso oferecer eu posso comer o que eu ofereci ao Senhor Ganesha?
Que é a mesma pergunta, né? Eu posso oferecer o que eu ofereci no... Posso comer as coisas que eu ofereço no altar cigano? Pode sim, tá? Chama praçada. É um alimento abençoado. Você pode, deve, é muito tradicional que se coma, tá? Você pode comer sim. Então, o vinho não pode ter no altar, à exceção se for o altar do clã dos ciganos guardiões, mas se você não sabe mexer com o altar do clã dos ciganos guardiões, não faça isso, pelo menos não antes da aula que a gente vai ter sobre isso, tá? O fumo também, tá? Então, o fumo também é um fundamento que é utilizado pelo clã dos ciganos guardiões, mas se você botar o fumo, né, uma cigarrilha, um cigarro, no seu altar cigano comum, tua cigana também não vai falar com você. Isso vai abaixar a frequência energética do altar, sua cigana não vai conseguir falar com você. Então, esse é o principal erro, é o vinho e o fumo. Ah, mas a minha cigana pediu... Gente, mais uma vez, né? A diferença entre intuição e imaginação, a linha que divide a intuição da imaginação é extremamente tênue. É muito, muito tênue. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá? Tem que ter muito cuidado com relação a isso. Tô falando pra você, né, porque realmente o vinho não é uma coisa que se coloca num altar, como eu disse também, um altar neutro. Esse altar que eu ensinei aqui pra vocês, né, com os 4 elementos, a vela, o incenso, a taça com água, os cristais, as flores, a imagem de Santa Sara, os presentes, né, os grãos, isso é um altar neutro. O que significa? Que ele não é de clã nenhum. Então é bom que você faça um altar neutro, porque pode ser que a sua cigana principal seja uma cigana da sorte, pode ser que a sua cigana principal seja uma cigana guardiã, pode ser que seja encantada. Se o altar for neutro, a sua cigana principal vai começar a chegar para você também. A sua cigana e o seu cigano, tá? Que vocês têm minimamente um casal principal. E esse casal não necessariamente é do mesmo clã. Então, olha o meu exemplo. Minha cigana principal é Rosa Cigana, cartomante, né, que joga o baralho. E o meu cigano principal é o Vladimir, cigano andarilho, que a gente faz os trabalhos com a chave mestra. O cigano andarilho é de um clã diferente da Rosa Cigana. Então, eles podem ser de clãs diferentes, tá? E todo mundo tem minimamente aí esse casal. Se você vai cuidando de cada clã específico, o que acontece? Cada clã específico vai se revelando para você. Então, hoje eu conheço todos os mentores de todos os clãs. O homem e a mulher, né? O cigano e a cigana. Para isso, você tem que ter um altar para cada clã. Nossa, mas como é que eu vou ter um altar para cada clã? A caixa altar é uma alternativa para isso, tá? Se você quer desenvolver de maneira separada, né? E cada clã, para conhecer o mentor de cada clã, a caixa altar é uma boa alternativa para isso. Qual cristal que eu posso oferecer? Qualquer cristal natural de qualidade, tá? O meu altar é neutro e eu não sabia. É isso mesmo, fez muito certo, fez de acordo com a sua intuição e fez muito certo, viu, minha flor? O altar neutro é a melhor opção e a gente recomenda que você fique pelo menos 21 dias nesse altar neutro para que você... E aí pode ser que você receba uma intuição do tipo, eu gostaria de um punhal. Opa, isso é um sinal de que ela pode ser uma guardiã. Eu gostaria de moedas. É um sinal de que pode ser uma cigana do ouro. Eu gostaria de um pandeiro ou uma castanhola. Isso é sinal que pode ser uma encantada. Mas para isso você tem que conhecer qual é a energia básica do povo cigano. E a energia básica, neutral do povo cigano, o que é? Os 4 elementos. É aí que reside a força do povo cigano, tá? Então, os 4 elementos nunca pode faltar. Então, a gente já sabe que não dá para ter vinho, não dá para ter fumo, e aí não dá para ter os assentamentos, as guias. Então, aquelas coisas que são da cultura da Umbanda, né? A quartinha, eu não sei se é quartinha porque eu realmente não sou dessa área. A quartinha, o assentamento, a guia que foi feita no terreiro, né? Gente, assentamento é tudo contra o povo cigano. O povo cigano é da liberdade, gente. Assentar é você colocar uma energia presa ali em determinado lugar. Então, não coloque nenhum tipo de assentamento. Não existe assentamento cigano, tá? Vou botar a guia, né? Gente, tradicionalmente, a guia do povo cigano é o quê? É o japamala, tá? Então, o japamala, que é um instrumento aí, que é a guia de 108 contas, né? Que é um número auspicioso dentro da tradição védica, né? Então, a guia do povo cigano é a japamala, tá? Então, é muito complicado de você... então... Aí, ó, muita gente já caiu nessa falácia também. Porque eu tinha uma guia que meu pai de santo fez. E botava a guia e não sentiu cigano. Não sentiu cigano, por quê?
o pai de santo não estava preparado para fazer, não foi feita da maneira correta, a quantidade de contas também não estava correta, não estava alinhada ao fundamento da espiritualidade cigana, botou a guia, não sentiu o povo cigano. Então, você vê que aí, quando você vai fazer alguma coisa ali fora do fundamento, normalmente não dá certo. Normalmente não dá certo. Então, é importante que a gente sempre saiba esses fundamentos. Posso botar uma Bíblia no meu altar cigano? Não, gente, altar cigano tem que ser só coisa cigana, tá? Bíblia, uma Nossa Senhora de Aparecida, uma imagem de um preto velho, uma imagem de uma criança, não é recomendado, não é recomendado. Então, posso botar um terço? Não é recomendado. Você pode botar instrumentos da tradição védica, por exemplo, a gente tem um dos nossos altares, eu tenho a água do rio Ganges, isso é dentro da tradição védica, dá para colocar. Né? A gente tem as deidades, né? As murtis das deidades hindus, Senhor Ganesha, Senhora Lakshmi, pode colocar. Posso colocar fitas? Pode colocar fita, tá? Fita é uma coisa que você pode colocar para enfeitar o seu altar, fica lindo, tá? Então, é importante que você não coloque Bíblia, que você não coloque um terço, que você não coloque coisas de outras religiões e que você se atenha à espiritualidade cigana e no máximo, as coisas que evoluem da tradição védica, tá bom? Gente, eu sei que essa aula dá muitas dúvidas, tá? Só que tá passando muito rápido que eu não tô conseguindo ver. Depois a gente vai abrir uma caixinha de dúvida nos stories e a gente vai esclarecer todas elas amanhã, tá? E aí não adianta ter um altar se você não tem uma rotina devocional, tá? E aí uma coisa muito importante é que você precisa cuidar diariamente desse altar, ou seja, ir lá, trocar a água, acender uma nova vela, acender um novo incenso, né? Você pode ter a opção de usar a vela de 7 dias. A vela de 7 dias, gente, eu peço que vocês fiquem atentos porque ela é um pouco perigosa, tá? Ela é um pouco perigosa. Por quê? Se ela pega fogo naquele plástico e o plástico pega fogo no pano, que normalmente a gente coloca um pano, né? Normalmente você pode sim colocar um pano lá debaixo do seu altar cigano para enfeitar ele. Fogo é perigoso, tá, gente? Eu já coloquei fogo em alguns panos, né? Já tiveram alunas que colocaram fogo em salas também. Então tem que ter cuidado com o fogo. Tem que ter cuidado com o fogo. Se você estiver usando vela de 7 dias, tem que tomar cuidado para não pegar. Então quando estiver bem ali no finalzinho, aí mesmo que você precisa estar atenta. Quando você for acender a vela comum, eu recomendo esse material aqui, chama Ramecan, eu acho que chama Ramecan. Ele é cerâmica, isso aqui não quebra nem por um decreto, tá? De todos os materiais que eu testei, é o material mais seguro, para você acender vela. Posso colocar o alimento que eu ofereço no altar, fica lá por quanto tempo? Você pode deixar por um dia, por algumas horas e depois consumir, tá? E aí uma outra coisa interessante, né? Importante. Tem gente que faz uma cesta de fruta linda e deixa na rua, na estrada para cigana. Não, gente, bota no teu altar, é para você consumir essas frutas, tá? Você faz o agrado tem que ser feito dentro da sua casa e permanecer dentro da tua casa, tá? Para que você gere essa conexão com o povo cigano, tá? E quando a vela pega fogo, o objetivo da vela é pegar fogo, não é? Quando a vela pega fogo, você tá falando de quando lambe tudo, aí é lixo, né, minha linda? É lixo, e como eu disse, tem que ter muito cuidado com fogo, porque fogo é traiçoeiro. Vai ficar salva? Vai ficar salva sim, tá? Então, todos os dias cuidar do altar, ir lá, limpar o incensário, tirar o pozinho do incenso, acender nova vela, acender novo incenso, trocar água, lavar a taça, né? Cuidar diariamente desse altar. E aí tem que falar sobre o poder da disciplina, né? Se você fizer todos os dias, você vai conseguir atingir um resultado muito mais rápido. Por exemplo, uma pessoa que faz exercício físico uma vez por semana, emagrece mais devagar daquela que faz 2. Emagrece mais devagar daquela que faz 3. Emagrece mais devagar daquela que faz 7. Então, se você fizer um pouquinho todos os dias, esse é o caminho mais rápido de você conhecer a sua cigana. Esse é o caminho mais rápido de você ela dizer o nome pra você, tá? E a gente vai ter uma aula especificamente falando sobre esses canais de comunicação e como que ela vai revelar o nome pra você. Mas um dos principais pontos é você ter o altar dentro do fundamento e você todos os dias cuidar desse altar com o grandioso poder das sadhanas, das disciplinas, né? Rotina da manhã com o povo cigano. A gente tem um conteúdo sobre isso, eu vou repostar ele nos meus stories, tá? Para vocês verem uma rotina de 15 minutos de prática de manhã para que você se conecte com a sua cigana. A minha gata toma água no altar da cigana.
A sua gata é meio cigana, tem que cuidar, tem que estar mais atenta ainda no cuidado, né? Porque se a sua gata for lá e beber água, você tem que ir lá e lavar e tudo mais, né? Danadinha essa gatinha, né? Gosta de água abençoada, né? Então, é normal, tá? Normalmente os gatos gostam. A Francesca foi educada, ela não fazia isso, não. Foi educada de pequenininha com os altares, né? Os altares foram crescendo com elas, ela acabou não fazendo isso. Mas é costume, porque se uma vez ele faz e gosta, já é Elvis, vai fazer sempre. Então, eu vou repostar depois nos stories, né, a rotina da manhã com o povo cigano, que é muito poderosa. E para você que quer conhecer a sua cigana, é muito importante que você faça essa rotina de manhã. É uma rotina de 15 minutos. E agora eu vou ensinar para você 2 rituais importantes, que é o ritual de autoiniciação e o ritual de confirmação. Algumas pessoas já sentiram, assim, ai, eu senti esse nome, será que é? Eu vou te ensinar um ritual para você confirmar se o nome que você intuiu é o nome da sua cigana, e um ritual de autoiniciação. Então, bem, você, para fazer o ritual de autoiniciação, você vai ter que montar e saltar. Agora é o momento de você montar e saltar. Por quê? Porque a lua tá cheia e porque eu tô com os portais abertos. Então, monta e saltar de preferência hoje, tá? A dica é que você, né, não sei se tá tarde, né, pra você pode se organizar pra fazer isso amanhã, porque eu falei que ia fazer só 1 hora de aula, já tô aqui 1h05, né? Mas faça o seu altar o mais rápido possível, ainda dentro desse curso. A dica é que quando você for fazer isso, que você se prepare, se adorne. Então, toma um banho, faz um banho daquele de encantamento, faz esse agrado, coloca uma saia, coloca um perfume, né? Se arruma, se você tá convidando a sua cigana pra tua casa, tu vai montar o seu altar de pijama? Com a roupa furada, né? Toda suja, não, gente. Você vai montar no altar, você tem que estar limpo. E não sei se está limpo só fisicamente, não, tá? É recomendado que você esteja fisicamente limpo, ou seja, que você tome um banho antes de mexer no altar. É recomendado que você mexa no seu altar descalça. Essa é a importância de você sempre ver as aulas, né? Eu sei que tem muita gente que já viu aula de altar aqui, mas quanto mais eu estudo, mais eu descubro determinadas coisas. É importantíssimo que você esteja descalça. Naturalmente, eu sempre fiz isso, mas depois que eu comecei a estudar as tradições védicas, eu entendi o porquê da obrigatoriedade de estar descalça na hora de você cuidar e desse altar. Então, é importante que você esteja paramentado, esteja lá, principalmente no momento que você está montando esse altar. Porque no momento que você está montando esse altar, é a hora que você está falando: oi, cigana, olha aqui meu compromisso com você. É o momento do compromisso. É o momento da autoiniciação. Então, você vai lá, vai limpa o móvel, coloca o paninho, vai arrumando os altares, tá? Gente, eu sei que vocês têm dúvidas, tá? Eu sei que essa aula gera dúvidas, só que passa muito rápido aqui e ainda tem aqui um conteúdo. Então, eu vou deixar uma caixinha de dúvidas, você pode botar sua dúvida lá, ou você pode botar sua dúvida pelo direct também, que eu vou responder todas essas dúvidas, tá? Fiquem tranquilos. Então, vai, se paramenta, se arruma para montar esse altar. Toma água, sabe? Agora já tá quase acabando, é verdade, nem botei água aqui. Então, você vai montar ali, vai colocar de acordo com a sua intuição. Normalmente, Santa Sara a gente se coloca no centro. Normalmente, o fogo fica à direita, tá? Então, você vai lá, organiza, disponibiliza, arruma de uma maneira bem bonita, né? Quando você for fazer o jarro de grão, você coloca numa taça bonita, pode colocar as fitas para enfeitar. Então, deixa o seu altar bem bonitão, tá? E aí, você vai parar de frente para esse altar, né? Com seus pés descalços. Você vai colocar os seus, se estiver dentro da sua possibilidade, né? Vai fazer pradakshina, né? Ou seja, você vai colocar os seus joelhos no chão e vai encostar a sua testa ao chão, né? Isso é um símbolo de entrega dentro da tradição védica, né? E você vai fazer o seu voto de compromisso com Santa Sara. E aí, esse ritual de autoiniciação, com certeza foi o que me trouxe aqui, tá? E foi uma das coisas mais poderosas que eu fiz, porque isso foi a virada de chave aí na minha vida. E foi um momento que foi muito confuso pra mim, porque eu tava no final, assim, tava num processo de limpeza, eu já tinha largado a profissão de farmacêutica, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não tava feliz, né, no meu relacionamento, tinha acabado de terminar, na verdade, um relacionamento, era um relacionamento tóxico, me deixou com muitíssimas feridas emocionais. E eu tava deprimida, eu estava ansiosa, eu estava perdida. E é por isso que às vezes quando vocês chegam assim pra mim, eu fico tão emocionada, porque eu já estive nesse local. Eu já vivi a escassez, eu já vivi a humilhação emocional, eu já vivi o abandono, eu já vivi a rejeição, eu já vivi o medo, eu já vivi a insegurança, eu já vivi tudo isso, né? Como eu tava dizendo, a minha vida era outra antes do povo cigano. E eu me lembro com muito carinho daquele dia, né, que eu montei um altar na caixa de sapato mesmo. E que fiz esse ritual. Eu falei: Santa Sara, eu não sei quais são os seus planos pra mim.
Eu só sei de uma coisa, eu não tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo aqui. Eu falei com essas palavras, eu não tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo, eu não sei pra onde eu vou, eu não sei aonde eu tô errando, mas eu te entrego a partir de agora a minha vida. Pra onde você apontar, eu vou. O que você ordenar, eu vou fazer. Vai me exigir disciplina, vai me exigir força de vontade, mas eu vou fazer. Porque hoje eu te entrego a minha vida na tua mão. E eu não sabia o poder daquilo ali que eu estava fazendo, porque foi um grito de desespero. Ali o que eu tive foi um grito de desespero. Eu não sabia que era um ritual de autoiniciação. Foi um grito de desespero, foi um pedido para que Santa Sara e o povo cigano me salvassem. E eu me lembro que 15 dias depois eu tive que me mudar. A pessoa pediu ali a casa de volta, né, o trailer de volta, eu tive que me mudar, eu era super apegada àquela barraca. E eu tive que me mudar, eu tive que fazer o movimento. E eu falei, poxa, mas... Aí depois eu me lembrei, não, eu falei pra Santa Sara que ela ia apontar e eu ia. Então eu comecei a fazer os desapegos, né? E a partir dali a minha vida transformou completamente. Eu não sabia que aquele pedido de socorro ia realmente me socorrer. Então esse ritual de autoiniciação foi ali que a semente da devoção floresceu no meu coração. E aquilo ali me deu vontade de fazer aquilo todos os dias. Porque na nossa vida, bem como a roda cigana... Desculpa, gente, eu sempre falo que o dia que eu parar de me emocionar contando isso, vocês têm que ver o que está acontecendo comigo, porque aí realmente eu tô vivendo um problema sério. A vida é igual uma roda gigante, gente, é igual uma roda cigana. Um dia você tá em cima, outro dia você tá embaixo. E devocionar o povo cigano não vai fazer com que você esteja isenta, entende? De ter os problemas na vida. Mas ela vai te dar sabedoria. Sabedoria para que você tenha humildade quando você estiver em cima, para que você tenha resiliência quando você estiver embaixo, né? Então, nessa vida, eventualmente a gente vai estar perdido. Mas na verdade a gente não está perdido porque tudo é caminho, né? Às vezes é um caminho mais difícil de engolir para um lado, às vezes é um sapo mais difícil de engolir para o outro, às vezes a gente tem que passar um dia que a gente tem que desviar das cobras, das antas e matar um leão por dia, né? Apesar de que essa é uma expressão muito feia, né? Mas a verdade é que a vida é bem dura, mas com a guiança do povo cigano, com a devoção verdadeira, com a entrega de Santa Sara, quando o pedido de socorro é verdadeiro, e isso faz com que floresça a devoção real no nosso coração. E quando eu entendi que nem sempre as coisas seriam como eu gostaria, porque a primeira coisa que Santa Sara fez foi me tirar daquele local, que era um local que eu estava pegada, né? Então, quando a gente entende que quando a gente realmente faz essa entrega e essa flor da devoção brota em nosso coração, aí é difícil de parar, porque você sabe, nada para o povo cigano. E quando você consegue essa virada de chave, essa conexão, tudo muda. A imagem que eu tenho de Santa Sara é católica. Eu acho que é isso que você está perguntando. Passar muito rápido aqui, gente. Podem ficar tranquilos que eu vou... Vocês podem mandar dúvida no privado, podem mandar dúvida na caixinha. Eu vou responder todas essas dúvidas. Podem mandar dúvida no meu WhatsApp que eu vou responder todas essas dúvidas, tá? Então esse ritual de auto-iniciação, ele é muito forte. Então faça esse ritual no dia que você montar um altar. Você vai lá, vai montar o seu altar todinho, e aí você vai fazer esse ritual de auto-iniciação. E você vai entregar o seu coração nas mãos de Santa Sara. Fala, Santa Sara, eu te entrego minha vida e meu coração. Me mostra o caminho. E eu tenho certeza que depois disso, muita coisa vai se transformar na sua vida. Muita coisa vai se transformar na sua vida. Então, esse é um ritual de auto-iniciação que eu recomendo que vocês façam quando montar o altar. Montagem do altar pode ser feita em qualquer lunação, menos na lua minguante, que eu não recomendo, a não ser que você esteja ancorado, né? Então, agora durante o curso, os portais estão abertos, você pode montar o seu altar. Vai ser muito bom você montar o altar durante o curso, tá? E faz aí esse ritual, faz aí essa entrega, faz essa devoção verdadeira, faz esse voto, esse compromisso com Santa Sara, né? E, inclusive, eu tava... vendo os stories do meu professor de sânscrito, @YuriSânscrito. Depois eu posso postar nos stories para vocês também. Ele é com ele que eu estudo a tradição védica, né? Eu também tenho o professor Pierre, onde eu estudo Vedanta, né? E hoje ele estava falando sobre isso nos stories dele, sobre os votos, né? Então, na Caravana de Luz, aquele ali foi o primeiro voto, né? O voto que você falava assim, se aponta que eu vou. Mas a Caravana de Luz tem outros votos, né? O voto da caridade, né? Da gente estar aqui fazendo baralho cigano gratuito toda semana. A gente tem o voto do compromisso do compartilhamento do conhecimento. E a gente tem um outro voto muito importante, né? Que é
que eu prometi à Rosa que eu seria para vocês o que ela é por mim, todos os dias, né? Então, são os votos da Caravana de Luz. E todos esses votos, eles foram feitos nesse sistema, né, de auto-iniciação. E de tanto eu fazer auto-iniciações e tanto firmar compromissos. E firmar e manter esses compromissos, tá? Porque não adianta você fazer um voto e não fazer o compromisso, tá? Então, faça o voto e sustenta, né? Mas depois de tantos rituais de auto-iniciação, depois de tantos votos, depois de tanta disciplina, eu tive a honra de receber algumas iniciações diretamente da espiritualidade, né? Então eu fui iniciada na chave mestra, né? Eu fui reiniciada na chave mestra, hoje eu sou operadora da chave mestra nível 2, né? E o meu mentor, meu professor da chave mestra, que é o Cigano Vladimir, opera ela em nível 7. Então, recebi iniciações da Rosa também de desenvolvimento da vidência. Então, isso é muito importante, porque quando você faz essa entrega, a coisa vai acontecendo. Ela vai naturalmente acontecendo quando você tem disciplina, quando você tem devoção, quando você tem verdade no seu coração. E para fechar o conteúdo de hoje, a última coisa que eu vou ensinar hoje é o ritual de confirmação. Então, algumas pessoas vieram me falar, já sentiram a intuição de um nome da cigana para outra, talvez o nome seja Madalena, de Melo, como eu faço para confirmar? Você vai fazer o seguinte, você vai manipular os elementos, já com o seu altar montado, você vai manipular os elementos. Então, acende a vela, acende um incenso, você faz essas iniciações. Olha, isso é um chamado que a espiritualidade, já tive esse chamado, muitas pessoas já me pediram, né? Mas isso realmente depende de um processo. E esse processo tem a ver com eu acompanhar essas pessoas. Então, assim, hoje a gente tem cursos, né? Na Universidade Cigana, tem um curso de baralho cigano, tem um curso de espiritualidade cigana. E para que eu possa dar uma iniciação para vocês, eu preciso fazer minimamente um prazo de 2 estações, né? 5 meses, trabalhando energeticamente com vocês para poder dar uma iniciação assim. Inclusive, foi pensando nisso que a gente está montando uma estrutura que ao final desse curso eu vou apresentar para vocês, que é uma estrutura de renascimento com o povo cigano. E para essas pessoas, né, é claro, não significa que quem participar dessa experiência necessariamente vai receber essa iniciação, porque, como eu disse, exige disciplina, exige autorização da espiritualidade, muita coisa, mas eu quero preparar um grupo de 30 pessoas para receberem essas iniciações, tá? E ao final desse curso aqui, a gente vai abrir uma nova turma para espiritualidade cigana, e eu vou abrir a oportunidade dessas 30 pessoas aí de serem preparadas para esses processos iniciáticos através do renascimento com o povo cigano. Então, esse é um tema, assim, que é um pouco complexo, né? É profundo e realmente exige que eu não possa sair iniciando qualquer um. Eu tenho que preparar as pessoas para serem iniciadas. Então, ao final desse curso aqui, como eu disse, a gente vai abrir turma para espiritualidade cigana e eu vou abrir a preparação dessa iniciação para 30 pessoas apenas, numa mentoria de renascimento com o povo cigano. Eu nunca fiz isso, é a primeira vez que eu vou fazer uma mentoria de renascimento com o povo cigano, onde eu vou acompanhar não só o seu processo de desenvolvimento, mas como todas as áreas da sua vida e te preparar para esse processo iniciático. Vai ser muito especial. Não é para todo mundo, mas vai ser muito especial. Então, o ritual de confirmação é assim. Você vai ativar os elementos, tá? Então, você vai acender a sua vela, acender o seu incenso, colocar a taça de água, manipular os cristais. E você vai pedir um sinal, né? Por exemplo, vamos supor que o nome que você intuiu foi Madalena. Cigana. Você que eu senti, eu sei que você está aqui comigo, porque a força do povo cigano está aqui agora, na força desses 4 elementos. Eu peço que se o seu nome for Madalena, de acordo com como vem na minha intuição, que você me dê um sinal. É isso. Pede um sinal. Se for, ela vai dar um jeito de dar um sinal. Ela vai soprar no seu ouvido, você vai ver alguma coisa que vai fazer sentido, você vai sonhar com ela, né? Ela vai brilhar, ela vai te revelar. Tem gente que vê, tem gente que escuta, tem gente que sente, mas você vai ter um sinal. Então, pede um sinal. Sentiu que é um determinado nome? Manipula os elementos e pede um sinal. É isso. Ritual de confirmação. Se for ela vai falar, sou eu mesma. Sou eu mesma. Eu quero participar, legal que vocês estão engajando aí nessa ideia. Como eu disse, não é para todo mundo, não. A gente realmente vai fazer isso só para 30 pessoas, porque é uma preparação, né, minha gente? É um processo. E para que essa iniciação possa acontecer, realmente eu tenho que acompanhar essas pessoas de perto. Não vai ser para todo mundo.
mas vai ser a primeira vez que a gente vai fazer um trabalho assim de tanta proximidade. Eu nunca tinha dado uma mentoria, né? E essa mentoria vai ser justamente aí essa preparação que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Ao final desse curso a gente vai passar informações e tenho certeza que é aqueles 5 meses que vão alavancar 10 anos assim da sua vida, porque a gente vai pegar o conhecimento refinado do povo cigano e aplicar nas suas questões, nas suas demandas para que você consiga aí esse jump, né? Consiga dar um pulo em direção ao seu melhor destino. Eu gostaria de participar, ótimo. Você que tá interessado, já manda aqui depois no direct. Eu tô interessada na mentoria, que eu já anoto o nomezinho de vocês e aí depois a gente passa as informações, tá? Então, gente, olha só, como eu tava falando, eu sei, gente, que tem um monte de dúvida aí entre vocês agora. Eu vi a quantidade de dúvida pulando aí, tá? Só que a gente já tá aqui 1h20, chegou, acabou a energia da cigana. Então eu vou colocar uma caixinha de dúvida nos stories, por favor. Vou pedir a prioridade que você coloque lá nos stories, tá? Porque a sua dúvida, muito possivelmente, é a dúvida de outras pessoas também. Se você não puder botar nos stories, eu prefiro, mas sou eu que tô fazendo atendimento no direct, ou você pode mandar pelo WhatsApp também. Eu vou dar um jeito de responder todas as dúvidas. Ninguém vai ficar com dúvida aqui, então vou deixar a caixinha de dúvidas lá no direct. Amanhã a gente vai falar sobre formas de fazer agrados ao povo cigano e formas de você se conectar com a sua cigana. Então, como efetivamente abrir as portas de comunicação para que a sua cigana fale com você. Esse é o tema da nossa aula de amanhã, 20 horas, né? A gente vai falar sobre como abrir esse portal de comunicação para que a sua cigana literalmente fale com você. E, gente, imagina que glória isso. Ai, meu Deus do céu, eu tô passando por esse problema. Você ter sua cigana perto de você para te ajudar, te aconselhar, não vai por aqui, atenção, vai por aqui. Então, realmente, o povo cigano pode ser aí o guia da sua vida, a guiança que você precisava para encontrar o seu melhor destino, sua prosperidade, seu amor, né? Então, amanhã a gente vai revelar como se abre esses canais de comunicação. Gratidão por essa aula, gratidão pela presença de vocês ficaram aqui até o final e eu falo para caraca! E vocês ficaram aqui até o final, então, ó... Parabéns! O nome disso é disciplina! Você que tá aqui, chegamos ao final com 136 pessoas, você venceu os seus sabotadores, você venceu tudo que estava te atrapalhando. Parabéns por isso. E tenho certeza de que o povo cigano vai valorizar esse seu esforço. Monta seu altar e me mostra, pelo amor de Santa Sara, que eu quero ver o seu altar. Se falta algum material para o seu altar, a gente tem na nossa loja mágica www.cristalsencantados.com.br. Entra lá, acessa, a gente tem todos os materiais que a gente escolhe com todo carinho. E como eu disse, se você está interessada na mentoria, já me manda aqui no direct. Estou interessada na mentoria. E eu já anoto o seu nome e a gente vai passar as informações para vocês, porque como eu disse, realmente essa mentoria... É isso, gente, só dá pra fazer para 30 pessoas, porque a proposta é que eu acompanhe a vida dessas pessoas, que eu conheça as suas histórias, que eu conheça seus problemas, que eu conheça as suas demandas, né? Então vai ser ali, ó, lado a lado, mãozinha dada, né, para que a gente consiga construir esse seu melhor destino. É uma preparação, porque eu só tenho como avaliar as pessoas para fazer processos iniciáticos dessa forma. Então, se você tá interessada em alavancar sua vida com o povo cigano, já manda no direct aqui, eu tô interessada na mentoria. Se você tá interessado no nosso curso de espiritualidade cigana, já manda aqui também, que eu já anoto o nomezinho de vocês. E amanhã, 20 horas, eu tô de volta pra gente falar sobre esses portais de comunicação com o povo cigano. Vou colocar agora nos stories a caixinha de dúvida. Eu sei que vocês estão com dúvida, mas eu não aguento mais responder hoje. Mas eu prometo que amanhã, logo depois do meu treino, já respondo todas essas dúvidas sobre o altar cigano. Vou deixar lá nos stories agora. Muito obrigada e parabéns mais uma vez que você chegou até o final aqui dessa aula. Amanhã, 20 horas, tem mais. Um beijo enorme. Não esqueça de compartilhar essa live com as suas amigas. Terminando aqui, deixa ela salva para você poder reescutar. Engaja com o nosso conteúdo. Deixa lá nos comentários qual foi a parte mais interessante, qual foi a parte que você mais gostou da aula de hoje. Um beijo. Amanhã, 20 horas, eu tô de volta. Tchau, tchau.